Bom, vamos lá. Dando introdução à física, eu acho que seria uma boa a gente começar com termometria, já que é uma matéria fácil e muito legal. Beleza? Então vamos lá. Termometria. O que vai girar em torno da termometria? Vai ser o calor. O que é o calor? A energia térmica em trânsito, a energia térmica em movimento. Então vamos lá. O calor ele pode ser transmitido de três maneiras: por contato. O que seria calor por contato? Vamos supor a panela naqueles fornos de indução. A panela, ela entra em contato com a superfície do fogão que fica quente, né? E aí esse calor, ele é conduzido pelo contato, através do contato, para o outro corpo, no caso a panela. Então o que é o contato, a maneira de calor por contato? É quando, por exemplo, nesse caso desse exemplo, o fogão por indução, entra em contato com a panela e assim passa calor para ela, fazendo com que ela esquente também. Então essa é a primeira forma de se transmitir calor, é por contato. Então o que vai acontecer com contato? O corpo de maior temperatura vai passar para o menor. No caso do fogão, o fogão que está com a maior temperatura passa calor para a panela que está com a menor temperatura, beleza? Então vamos lá, convecção. O que é a convecção? Já que a gente está falando nessa área de cozinha, vamos dar um exemplo da área de cozinha também. Por exemplo, a panela de água. Vamos fazer panela de água aqui, sei lá. Uma panela de água. Meu Deus do céu. Supor que isso aqui é água. Aqui tem um fogão. Isso aqui é um fogo, ok? Então o que acontece? Como a panela está em contato aqui com o fogo, esse fundo da panela ele esquenta. Quando ele esquenta, vamos dar uma aproximada aqui, ó. Quando ele esquenta, o que acontece? A água também esquenta. Então aqui a gente tem o fundo da panela, o fogo aqui embaixo. Então o fundo da panela esquenta, então ele está quente, só que tem a água aqui. Só que o fundo da panela, ele vai esquentar primeiro a água que está aqui de baixo, a água do fundo da panela, porque ela está mais próxima do fundo da panela, que está em contato com o fogo. Então essa parte de baixo da água vai esquentar primeiro. Só que o que acontece? Como ela esquenta primeiro, ela vai ficar mais quente do que a parte de cima. E quando a água fica mais quente, ela fica mais leve, ela fica menos densa. Então ela tende a subir. O menos denso sobe e o mais denso desce. Então fica nesse ciclo, porque a água quente que acabou de esquentar, ela sobe e a água fria desce. E aí a água fria que desceu, ela aquece e sobe de novo. Então isso é uma convecção. Porque é uma troca de calor através do movimento da matéria. A água está se movimentando e assim ela ganha calor, pelo movimento. Então é basicamente isso a convecção. E aí, é por isso, é uma curiosidade também, é por isso que o ar-condicionado fica no alto. Porque ele faz com que o calor saia, não o frio entre, pelo amor de Deus, porque não existe isso. O calor sai e aí o ar frio, como ele é mais denso, ele tende a descer e o ar quente a subir. Beleza? Uma curiosidade. Acho interessante. Beleza. Então essa é a convecção. Agora a radiação. É uma forma de se transmitir calor que não se dá pelo contato. Ou seja, é como se fossem umas ondas de calor. Por exemplo, quando você está... Já que a gente está na área de cozinha, vamos continuar com os exemplos da área de cozinha. Mas vamos supor que você está fazendo um bolo no forno. Você está cozinhando um bolo no forno. Quando você passa perto do forno,
você sente o calor, mesmo sem encostar nele. Então, o que o forno está fazendo? Ele está transmitindo o calor para você, mesmo sem você entrar em contato com ele. Então, ele está emitindo calor através de ondas, através de radiação. Beleza? Então, beleza. A essência das 3 maneiras. Mas agora a gente vai entrar na parte mais importante de termometria, que é essas partes das escalas. Bom, eu não vou dar muita ênfase na criação das escalas, como elas foram feitas, até porque tem umas aqui que eu nem sei como é que é. Mas não é muito importante, na real. Porque o que a gente vai fazer na termometria é basicamente conversões de temperaturas, beleza? Então vamos lá, vou dar uma introdução básica aqui. Termômetro. Atribuem a criação do termômetro a Galileu, por volta do século XVIII ali, mais ou menos. E o que é o termômetro? Ele basicamente vai medir o calor. Não é meio isso, mas ele vai medir a temperatura. Acho que vocês pegaram a ideia. Então, como é que foi feito? Como é que o cara chegou, putz, eu vou fazer uma escala de temperatura? O Celsius, o que ele fez? Vou dar uma introdução básica, bem básica aqui, bem simplona, só pra dar uma introdução mesmo, só pra vocês entenderem, mas... O que ele fez? Ele pegou uma tigela com gelo e água e ele colocou lá. As duas numa temperatura de equilíbrio. Tipo, o gelo não virava água e a água não virava gelo. E aí o que ele fez? Ele botou mercúrio dentro de um recipientezinho, que é esse aqui. Aí o que ele fez? Ele percebeu que quando estava no gelo e na água, o mercúrio ele ficava em uma certa medida, em uma certa altura desse recipiente. E quando virava vapor, ou seja, a água passava para o estado de vaporização mesmo, por ebulição, o que acontecia? Esse mercúrio ele tendia a subir, então ele ficava maior, a medida ficava maior da altura do mercúrio. Mas como assim? O negócio cresce? Sim. Por exemplo, a corda do violão, tipo, dependendo da temperatura do lugar, ela pode desafinar, e é por isso que as coisas desafinam, os instrumentos de corda desafinam. Ou, por exemplo... Enfim, acho que vocês pegaram a ideia. Isso é básico, acho que todo mundo sabe disso, né? Então, quando você esquenta algo, ele expande. E quando você esfria, ele tende a diminuir também. Então, foi basicamente isso que ele percebeu. E ele falou assim, putz, posso fazer um negócio legal com isso. Quando tiver na temperatura ali que o gelo tá virando água ali, eu vou colocar 0 graus. Então foi o que ele fez, 0 graus Celsius. E quando for na temperatura de ebulição da água, né, obviamente, eu vou colocar 100. E aí ficou. Foi isso. Foi assim que ele começou. Fahrenheit, né? A escala Fahrenheit, que é usada nos Estados Unidos, acho que na Inglaterra também, se não me engano. Ele fez basicamente o mesmo princípio, só que ele usou sal, água e gelo. Beleza? E aí tem a escala Kelvin também, que é a do Lord Kelvin, que originou essa escala, que é a escala usada no Sistema Internacional de Unidades. Então ela é bem importante. Ela começa aqui, ó, se você perceber, o 0 graus Celsius é a mesma coisa que 32 graus Fahrenheit. Então, 32 graus Fahrenheit é a temperatura de fusão do gelo. E a temperatura de 212 graus Fahrenheit é a temperatura de ebulição da água, beleza? Aí aqui tem a do Kelvin, né? Que 273 Kelvin é a temperatura de fusão do gelo e 373 é a temperatura de ebulição da água. Aí também tem algumas outras aqui que eu coloquei só de curiosidade, mas elas não costumam cair. E se elas caírem, eu vou ensinar pra vocês um método que você não precisa fazer nada, é só você relacionar as escalas. Então não é muito importante saber disso, não. É mais importante saber essas 3 primeiras, mas é bom saber as outras também. Tem a Réaumur também, que é francesa essa escala, que ela vai de 0 graus Réaumur
para fusão do gelo a 80 graus de Amur para ebulição da água. E também tem a Rankine, que é 492 Rankine para fusão do gelo e 672 Rankine para ebulição da água, beleza? Umas coisas importantes de saber sobre essas escalas. O que a gente pode dizer sobre a escala Celsius é que ela é uma escala centígrada. Por que centígrada? Porque se a gente pegar essa temperatura de ebulição da água e fizer menos a temperatura de fusão do gelo, ou seja, a temperatura final menos inicial, vai dar 100. Então é uma escala centígrada. Beleza? Isso é importante saber. Até para coisa que a gente vai estudar sobre variação da temperatura mais pra frente, então vai ser importante saber disso. E também ela não é uma escala absoluta, ela é uma escala relativa. Como assim escala relativa e não absoluta? Porque o 0 graus Celsius não é a menor temperatura que se pode ter. Ou seja, você pode estar num lugar que está menos 10 graus Celsius ou menos 50 graus Celsius. É difícil, né? Mas você pode ter isso. Então, é uma escala relativa. Existem valores menores que 0, ou seja, existem valores negativos nessa escala, na escala Celsius. Vocês já viram alguns lugares que tinham temperaturas menores que 0? Polo Norte, por exemplo, sei lá, não sei quantos graus tem lá, mas com certeza graus negativos. Beleza? Então, vou anotar aqui. Escala relativa é que a temperatura pode ser menor que 0, tá? Beleza? E a temperatura absoluta, a temperatura ela tem que ser maior ou igual a 0. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Então, a temperatura relativa, a temperatura pode ser menor que 0. A absoluta não, tem que ser maior ou igual a 0. Vocês vão entender daqui a pouco. Beleza, agora a gente já entendeu que os graus Celsius eles são uma escala centígrada e também é uma escala relativa. Agora vamos ver Fahrenheit. Fahrenheit não é centígrada. Vamos ver por quê? Se a gente pegar a temperatura final menos a inicial, vai dar 180. 212 menos 32 dá 180. Então não é uma escala centígrada, é uma escala 180ígrada. Não existe. Então não é centígrada, beleza? Vamos admitir isso só. E também é uma escala relativa. Porque o 0 Fahrenheit não é a menor temperatura que você pode ter. Ou seja, existem valores menores que 0 Fahrenheit. Então existem, por exemplo, alguma coisa que tem menos 10 graus Fahrenheit. Eu não sei mais ou menos quanto dá isso em Celsius, mas deve ser bastante. Mas existe, beleza? Agora Kelvin. Eu não falei sobre a história de Kelvin, eu vou falar sobre a história da temperatura Kelvin. É uma escala que é igual a temperaturas em Celsius. Na verdade não é 273, é 273,15. Mas a gente arredonda para 273 para ficar mais fácil. Porque não vai ser muito importante isso. Mas a escala Kelvin e a escala Celsius são muito parecidas. Tanto que se você pegar aqui, 373 e fizer menos 273, a gente vai ver que a escala Kelvin também é uma escala centígrada. 373 menos 273 é igual a 100. Ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial é igual a 100. Então é uma escala centígrada, igual a Celsius. Só que o que foi que fez a escala Kelvin se diferenciar? É que foi descoberto que o 0 absoluto, ou seja, a menor temperatura que se pode ter, no qual as moléculas não se mexem mais, elas não se movimentam, porque a gente sabe que é um conceito bem básico que quando você tem algo, quanto mais calor você tem, quanto mais energia térmica, quanto maior a energia térmica, mais é o grau de agitação das moléculas. Ou seja, quando por exemplo, a água está no estado sólido, as moléculas estão bem juntas.
Por isso que é sólido. Agora, quando é líquido, as moléculas estão mais agitadas, então elas não estão mais juntas, completamente juntas. Elas ainda têm um movimento, elas têm um movimento maior, então elas já estão mais soltas. Agora, quando vira vapor, ela já tá uma aqui, outra ali, então elas estão completamente soltas. Então, elas estão completamente soltas, sozinhas. Então, com esse conceito, a gente pode entender mais ou menos isso. Mesmo quando você tá por exemplo, gelo, eles estão bem juntos, mas ainda há um movimento entre as moléculas. Estão bem juntos, bem fixos, mas ainda tem um movimento das moléculas. Quando chega nesse zero absoluto, não existe mais movimento. Nunca se conseguiu chegar nessa temperatura, mas chegaram bem próximos. Não conseguiram chegar, mas chegaram bem próximos ainda. Com a nossa tecnologia, a gente conseguiu chegar bem próximo, mas não chegou lá. Então, essa temperatura de zero absoluto em Celsius é menos 273,15 graus Celsius. E foi exatamente isso que o Kelvin pegou para fazer a escala dele. Ele pegou a escala Celsius, mas o zero Kelvin é exatamente igual a menos 273,15 graus Celsius. Então, não sei se vocês pegaram a ideia. Já a temperatura Kelvin é uma temperatura absoluta. Porque, como eu acabei de dizer, o zero Kelvin é igual a menos 273,15 graus Celsius. Não tem temperatura abaixo dessa. Esse é o mínimo que você pode chegar. Então, com base nisso, a gente pode ter a ideia de que não existe grau negativo na escala Celsius. Porque não existe uma temperatura menor que zero grau Kelvin. Grau Kelvin não existe. É zero Kelvin. Não existe uma temperatura menor. Então, ele é absoluta, porque a temperatura ela tem que ser igual ou maior que zero. Porque não existe menos 1 Kelvin, por exemplo. 0 Kelvin é a menor temperatura que se pode chegar, beleza? Que é a temperatura que não há mais movimento entre as moléculas. Acho que vocês conseguiram pegar. Por isso que Kelvin é uma escala absoluta, beleza, gente? Eu não vou dar ênfase na Reaumur e na Rankine, porque são coisas bem que não caem muito e não são muito importantes, não. Eu só coloquei pra curiosidade mesmo, beleza? Então é basicamente isso. Celsius e Fahrenheit são escalas relativas e Kelvin é uma escala absoluta. Por quê? Me responda. Vai, responde. Não tô te ouvindo. Aí. Isso, exatamente. Nossa, meu Deus, eu sou muito besta. Porque não tem uma temperatura menor do que zero na escala Kelvin. Já nas outras tem. Você tem menos 10 graus Celsius, menos 10 graus Fahrenheit, mas você não consegue chegar a menos. Só por grau de curiosidade, o zero absoluto dos graus Celsius, como eu já disse, é menos 273 graus Celsius. Deixa eu pegar minha colinha aqui pra eu ver dos outros. Tá. O zero absoluto... Vou botar aqui. Zero... vou colocar ZA só, tá, gente? Vocês entendem. ZA de graus Celsius é igual a menos 273,15 graus Celsius. Que é justamente o que o Kelvin pegou para fazer a escala dele. Vocês entenderam? Agora, o zero absoluto na escala Fahrenheit... Só para curiosidade, tá? Não é importante. É menos 459,4 graus Fahrenheit. Em Kelvin, o zero absoluto é... Exatamente, cara. Você é muito inteligente, cara. Você que respondeu zero. Você também que não respondeu, você é também, mas... Porque ele é rápido. Parabéns pra ele. Parabéns pra você também. Enfim. É igual a zero. Reaumur é menos... não vou colocar Reaumur, não. Porque não é importante, não. É só pra curiosidade mesmo. Só tô perdendo tempo porque é besta. Beleza. Eu vou apagar a luz aqui e a gente já continua, beleza? Eu vou continuar na segunda aula, né? Melhor, porque já tá grande o vídeo. Beleza? Valeu aí por ter assistido a primeira aula. Espero que vocês estejam entendido. Ainda bem que o canal é de exatas, não é de humanas, né? Espero que vocês tenham compreendido todo o assunto. Se tiverem alguma dúvida, vocês têm meu zap aí, porque esse canal é só pra quem me conhece. Na verdade, nem divulgar esse canal, era só pra eu estudar uma matéria e dar uma aula pra fixar melhor o conteúdo, porque
Fazendo isso eu fixo conteúdo melhor. E é isso aí, valeu. Até a segunda parte aí. É nóis.